Olha só, para falar ainda em relação a esse assunto do presídio Romero Nóbrega, eu vou receber aqui o doutor Fred Igor, ele é presidente da OAB de Patos. Seja bem-vindo aqui, doutor, ao nosso programa. Também o doutor Corsínio Peixoto também estava lá na rebelião, ele quem... Discordando já de algumas coisas. Não tem problema, a gente está aqui para discordar, também não tem problema nenhum. É para poder a gente falar aqui sobre essa rebelião, o que aconteceu ali, o que eles estão reivindicando. Seja bem-vindo, boa tarde, doutor Fred. Boa tarde, meu amigo Eudo, boa tarde a todos os ouvintes da TV Sol. A OAB esteve lá presente, através da sua diretoria, a minha pessoa como presidente, juntamente com o doutor Corsínio, que aqui está presente conosco, na qualidade de membro da Comissão de Direitos Humanos, bem como a Comissão de Prerrogativas, dentre outros colegas. E nosso único interesse, nossa única preocupação é resguardar vidas, buscar resolver, buscar pôr um fim àquela rebelião através do diálogo, sem precisar do uso da força, sem precisar do uso de violência. E assim, tentamos de todas as formas conseguir esse objetivo. Garantir a vida dos detentos. De qualquer um envolvido. Os policiais têm que ter se envolvido. Nós temos que resguardar a vida e nos preocupar na condição de OAB, na condição de Comissão de Direitos Humanos, na condição de Comissão de Prerrogativas, com a vida dos agentes, a vida dos diretores, a vida dos apenados e a vida dos familiares dos apenados. Doutor Corsínio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Hildo. Boa tarde a todos da técnica. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. É com muita satisfação que nós participamos desse programa da TV Sol, que é o mais assistido, eu tenho conhecimento, de toda a grade da TV Sol. Então, posso dizer de início, e já pedindo o Vênias aqui para conversar, nós tivemos dias tensos na cidade de Patos. Nós tivemos dias tensos não só para as famílias, não só para os detentos, não só para os agentes carcerários, não só para os policiais militares, não só para os familiares das forças de segurança, porque eu vi também, presenciei lá dentro, os familiares dos agentes preocupados. Muitas vezes a gente esquece de dizer isso também, mas que é verdade. No entanto, quando a gente coloca a questão do preso, é porque ele é o mais frágil naquele momento. Quando eu digo mais frágil, não é porque ele é fisicamente frágil, mas porque a condição dele de estar preso é a que oferece o menor risco, vamos dizer assim, em relação aos demais. Todo mundo está solto, tem armas e eles estavam ali com algumas armas, mas eram pedras e pau, contra balas de borracha e armas de fogo que, graças a Deus, não foram usadas. Nós tivemos, durante esses 2 dias, na verdade, durante o primeiro dia, a OAB, na pessoa do Dr. Fred, na nossa pessoa, na pessoa do Dr. Glauco e vários outros colegas, tivemos desde o início, das 13h30, onde nós observamos colchões sendo queimados, questões sendo depredadas, gritaria, algazarra, bala de borracha, confronto de agentes penitenciários contra presos, como eu já tinha dito, paus e pedras contra bala de borracha. Era um cenário de guerra, apesar de não ser letal, mas poderia ferir, né? E nós chegamos num momento onde estava prestes a haver uma invasão. E geralmente quando há invasão, inclusive, como você já bem disse, e no presídio de Patos, nas outras rebeliões, houveram mortes, houveram gravemente feridos. Até preso foi decapitado e tudo mais. Houveram diversos incidentes. Nessa vez, a OAB chegou rápido, a Defensoria Pública estava lá, posteriormente, já à noite, chegou o Ministério Público, e nós vimos o seguinte: nós, de uma forma indireta, mostramos que é possível apaziguar uma situação, chegar a um ponto em comum sem que haja mortes, sem que haja ferimentos graves, ninguém foi levado ao hospital, e sem que haja, principalmente, guerra de facções. Pelo contrário, nesse específico dia, nós tivemos ali as 2 facções que dominam o presídio, por assim dizer, a Al-Qaeda e os Estados Unidos, com um discurso uníssono. Eles tinham as suas reivindicações, que é justamente o estopim dessa situação que se originou no presídio. E quais eram essas reivindicações dos detentos? A primeira reivindicação deles era em consideração à visita íntima. Você diz, não, o presídio não é hotel. Não, não é hotel. Você está com 20 homens numa cela de 8x4, onde cada um tem 80 centímetros para se mexer. Eu acredito que aqui, no espaço do presídio, no espaço do estúdio, cabe 15 pessoas. Imagine 15 de nós aqui. Aqui a gente está bem.
A Comissão Estadual de Direitos Humanos, ou melhor, a Corte Internacional, diz que é para ter 4 metros quadrados por pessoa. Lá a gente tem 80 centímetros. Já foi bem pior, né? Nós já tivemos lá 485 presos. Hoje nós temos 366. Já, doutor Fred, naquela primeira intervenção que a Comissão de Direitos Humanos fez em 2017, que nós pedimos o fechamento do presídio, a interdição do presídio, por excesso de preso e violação aos direitos humanos. Esse presídio é para ter quantos detentos hoje? 182. Então está com 3 vezes mais sua capacidade. Está com 2 vezes. 2 vezes. Já teve 3. Nós já atuando, tanto no presídio, né, administrativamente, como no judiciário, onde foram revistas várias prisões. Nós tínhamos pessoas que tinham presos há 3 anos por prisão preventiva. Isso que muita gente não sabe. Quase 60% das prisões do presídio Romero Nóbrega são prisões preventivas. São pessoas que não estão presos, não têm a condenação formada, certo? O preso, quando é preso, ele perde a liberdade, mas fica com direito à integridade física, à sua vida, à sua dignidade. E à dignidade dos seus familiares, que foi o que originou essa questão. Nós temos conhecimento de que, por vezes, as visitas, foi o que foram narrados, não estou dizendo que foi, vai ser investigado, como o secretário de Segurança, o secretário de Administração Penitenciária disse. Mas as esposas dos presos, lá tem uma máquina, que é um scanner. Um scanner, onde você bota os braços e você passa. É quase um raio-x completo. Para saber se está portando drogas, armas, Isso. telefone e tudo mais. Só que está quebrado. Então a revista, então, Aí a revista feita da forma antiga. Aí a revista, então, hoje tem aquele o tradicional. Detector de quando detalhes. tem alguma dúvida, aí faz a revista, para ser bem eufêmico, apalpando. Bem eufêmico, bem eufêmico. Pelas narrativas que a gente escuta lá. Então, isso iniciou o grande problema. Os presos reclamaram das esposas, porque algumas coisas não estavam chegando, né? E elas disseram, não chega porque a gente passa por isso, a gente passa por isso, a gente passa por isso, a gente passa por isso. Aí, irmão, acho que foi Maquiavel que já disse muito tempo, o homem só não aceita que mexa na sua mulher e no seu bolso. O resto você pode ofendê-lo, você pode fazer o que você quiser. Não mexa na mulher e no bolso de um homem, que aí o brio dele, o orgulho dele, a hombridade dele vai ser doída. Então, nesse primeiro ponto, foi na mulher. Então, quando se mexe na mulher, onde começou essa questão. Depois, nas mães, há relatos, não sei se é verdade, há relatos de que no presídio diminuiu a quantidade de comida e, em vez de devolver, estava sendo desperdiçada. Não estou dizendo que é verdade. Há relatos. Isso está sendo tudo apurado pela OAB. E está sendo apurado pela direção do presídio. A OAB, doutor Fred me permita até falar, a OAB, ela tem o seu papel de garante dos direitos. Ela é uma entidade civil, ela é uma entidade sem aderência ao Estado, mas com poderes quase públicos, com prerrogativas, com funções públicas. Ela é uma entidade privada de função pública, que ela é a garantidora do ordenamento jurídico. Ela é uma entidade que tem uma das funções constitucionais dela, é a defesa do ordenamento jurídico em todos os seus direitos, em todas as suas prerrogativas, não da OAB, mas da sociedade. Então ela acaba sendo a representante da sociedade. Por isso que as comissões temáticas da OAB são tão importantes, porque elas têm legitimidade constitucional. Então muitas vezes a gente diz, o cidadão está preso ali, mas às vezes o cidadão está preso e perde algum direito, que é o direito à liberdade, por conta de algo que não é relativo a ele. Nós temos pessoas inocentes presas. E quando você bota numa rebelião, diferente do que a maioria das pessoas pensam, e me desculpe estar me estendendo, doutor Fred e Hildo, mas eu estive lá o tempo todo, aí o que é que acontece? As pessoas as que são presas, aquelas que são vítimas, não são chefes de facção, como se passa. Os chefes de facção estão super protegidos. Não se engane. Não toca, ninguém toca neles. Quem sofre são os frágeis. São aquelas pessoas ali que estão, por conta de um problema com Maria da Penha, parou de pagar uma pensão de alimentos. Essas são as buchas de canhão. Esses são os reféns. Ou o senhor pensa que é fácil tirar alguém que é chefe de facção e colocar para ser refém? Coloca não. Então, quando você vir uma rebelião, tenha certeza. Aquele que está lá sendo refém é o mais frágil do presídio. É o que cometeu, muitas vezes, uma contravenção penal ou quebrou uma protetiva, porque estava com saudade da mulher. Tem gente que quebra uma protetiva, briga com a mulher, bota uma protetiva, depois
um soldado volta é preso. Hoje é crime. E ele é a bucha de canhão do presídio. Porque o chefão ninguém mexe. Nem os agentes mexem. Porque tem o que a gente chama de rebordose, né? Então é muito difícil isso aí. Eles correm risco, os presos correm risco, as famílias correm risco. Então a gente tem que entender. Mas a situação é do presídio. E só para concluir aqui essa minha passagem, para o senhor ter... Mas o que é que acontece? O que a gente viu nesses 2 dias foi que, apesar da integridade física das pessoas, um grande rastro de destruição. Foram celas quebradas, foram carteiras quebradas, o patrimônio público foi danificado. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é o Estado. Ou seja, nós, o Estado, a sociedade paga a conta pelo que a sociedade fez. Porque a partir do momento onde você viola os direitos, onde você amontoa pessoas, como o Dr. Glauco bem disse, onde você não dá o direito que a lei de execução penal requer, quando você trata, para ser bem claro, uma pessoa como bicho, ela bicho será. Não, se você alisar a cabeça de um cachorro, me perdoe fazer esse paralelo, mas ele vai fazer carinho em você. Se você bate na cabeça, ele vai bater na sua. Imagina um ser humano que é um preso. Não estou fazendo comparação. Quem me conhece sabe que eu sou um dos principais defensores dos direitos dos presos em Patos. Nunca fazer isso. Zelo o ser humano, zelo a pessoa como imagem e semelhança de Deus. Não condeno nenhuma pessoa. O pecado que a pessoa comete, o erro que ela comete. Mas a pessoa dele, a dignidade dele, não. Então a gente tem que ter muita atenção quando se fala, porque você generaliza num universo onde tem pessoas que erraram um pouco. Doutor Fred, em relação preste atenção aqui na fala do doutor Cossino, ele falava em relação que a instituição é para garantir os direitos da sociedade. Mas por que a gente não vê esse mesmo direito sendo garantido, por exemplo, com a família, onde teve o pai assassinado, a mãe assassinada, a filha estuprada ou qualquer coisa desse tipo? Eu vou esclarecer um ponto, e que eu já falei em algumas outras entrevistas, que muita gente comenta, e eu vi alguns comentários nas redes sociais, dizendo que os direitos humanos só defendem bandido. Isso está equivocado. Os direitos humanos, em relação especificamente à Comissão de Direitos Humanos da OAB, em relação ao trabalho da OAB, não é para defender só bandido. Defende os direitos do cidadão, defende a dignidade. Então, assim, a Comissão de Saúde da OAB, junto com a Comissão de Direitos Humanos, já se reuniu por 2, 3 vezes com a direção do Hospital Regional de Patos, buscando melhorias para a sociedade, buscando melhoria no atendimento daquela casa de saúde. E isso é atuação buscando a garantia do direito do cidadão. Isso é atuação da Comissão de Direitos Humanos também. Aquele cidadão, no caso específico, que está preso, que está num presídio, ele tem, por lei, a sua liberdade restringida, mas não pode ter a sua dignidade como ser humano violada. Assim como também em relação às famílias que são vítimas. A OAB também atua, buscando o quê? A justiça. A OAB atua também perante o judiciário para que aquele cidadão que cometeu um erro cumpra pelo seu erro. Mas ele não precisa cumprir pelo erro tendo a sua dignidade como ser humano ferida. Ele não precisa passar fome dentro de um presídio. Ele não precisa ser atacado na sua dignidade. É essa forma que a gente precisa esclarecer para a sociedade. Direitos humanos não defendem bandido. Direitos humanos defendem a dignidade humana em todas as suas esferas. E essa luta, a OAB encampa em todas as suas áreas, seja buscando melhorias no hospital, seja buscando melhores condições para que os policiais possam trabalhar, que são verdadeiros heróis. Infelizmente, o Estado não oferece condições dignas para que o policial exerça sua função com dignidade também. E a OAB apoia isso. Mas eu falo em relação, doutor Fred, em relação às famílias das vítimas. Que esses não tem esse mesmo apreço, os direitos humanos não, pelo menos não é divulgado isso, se fazem, não é muito divulgado, que essa questão de trabalhar as famílias das vítimas, porque eles não têm não tem direito nenhum, porque os direitos humanos não atuam, essa é a pergunta que a sociedade faz ao OAB. Vou lhe explicar. Uma família que teve o pai assassinado, o Estado vai agir e vai aparar aquela mãe e aqueles filhos, buscando o quê? Fazendo com que ele pague por aquele crime. Então o Estado está dando um amparo. E se ele não faz, a OAB vai agir para que faça. Então isso é direitos humanos também. Entendeu? Mas aí, veja bem, eu vou forçar mais em relação a esse assunto, porque é o seguinte, os presos têm alguns direitos, e tem que ser respeitado o direito sim, eu não quero tirar direito de ninguém, nem tenho competência para isso. Mas eu falo os direitos das famílias,
Porque tirou o arrimo da família, é aquele ali que paga as contas de casa, é aquele que garante o sujeito da sua família. Por que a OAB, os direitos humanos, não chegam para garantir que essas pessoas, por exemplo, tenham acesso a uma pensão, que seja, ou qualquer coisa nesse sentido? Porque garantem aos presos que tenha o auxílio reclusão. Até porque, nesse caso específico, a família for buscar algum benefício social para resguardar, uma vez que o chefe da família foi morto, o Estado já garante, através do Ministério da Previdência Social, que é fazer o requerimento e o Estado garantir um benefício para aquela família. E se não o fizer, a OAB, através dos seus advogados, a família procura o advogado de sua confiança e vai buscar na justiça a aplicação e a concessão desse benefício. Então o Estado aí está presente, sim, se você for olhar. Mediante o Estado negar esse benefício, ou mediante não existisse essa lei, com certeza a OAB estaria atuando para que isso fosse resguardado também. Doutor Cossino deve ter escutado essa frase várias vezes. No Brasil é melhor ser bandido, que é muito mais bem tratado, do que ser um pobre trabalhador. Aonde é que está o erro aí? Está o erro no conhecimento. Está o erro na divulgação dessa ideia que hoje as redes sociais tornou muito forte. O senhor bem colocou que disse o seguinte, por que é que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direitos Humanos, não vai lá amparar a vítima? Dr. Fred bem respondeu, por conta que já tem um Estado que faz isso. E o Estado, sabe quem é o Estado? O Ministério Público. É o Ministério Público. O Ministério Público não vai amparar a outra parte, mas a vítima ele ampara. O Ministério Público acaba se posicionando como representante da outra parte. O Ministério Público, ele faz a denúncia formal para que o cidadão seja preso. O Ministério Público, ele pede a indenização com base no artigo 397 do CPP, ou melhor, 317, para que a pessoa seja ressarcida, tenha uma indenização por danos morais. E ainda tem a questão civil, como o Dr. Fred já colocou, que é uma possível pensão. O que não se tem você bem colocou também, é a questão da informação. Quando já dá um problema no presídio, todo mundo chama atenção. E a galera vai para lá e a imprensa vai. Mas o Dr. Fred relatou aqui, e eu vou ser mais específico porque eu participei das negociações. Em 2017, nós já na Comissão de Direitos Humanos, o hospital estava demorando 21 a 24 dias em média, para se fazer uma cirurgia eletiva de osso aqui no Hospital de Patos. Nós fizemos um procedimento na OAB, nós colhemos informações, pegamos relatos, buscamos testemunhas e fizemos um procedimento no hospital, uma vistoria, uma inspeção, e realmente constatamos. Fizemos uma notícia de fato para o Ministério Público, mostrando a violação dos direitos humanos, porque uma senhora de 84 anos estava com o fêmur quebrado há 24 dias à espera de uma cirurgia. Esse tempo, Cossino, e hoje como é que está? Esse tempo de espera está em 12. Sofre. Muito, mas era 24. Certo? Está errado. Mas era 24 dias. Hoje é 12 dias. Apenas houve uma nota, salvo engano, me permita falar no tempo, da Folha Patoense, que falou dessa questão dos direitos humanos, dessa atuação dos direitos humanos. E eu mandei para todas as redes de imprensa. A do presídio, quando a gente foi, não precisou mandar para ninguém. Chegou lá, estava todo mundo lá. É porque quando envolve o preso, hoje no Brasil há um sensacionalismo muito grande na questão penitenciária, na questão criminal, no processo penal, até pela Lava Jato, pelas coisas que se tem. Então há uma mediatização muito grande. Então, quando envolve o crime, o povo se apaixona e vai para frente da televisão assistir. Quando é algo cível, pronto, nós fizemos uma representação esses dias, a TV Sol fez a cobertura, que eu acompanhei, da questão que nós encaminhamos a negativa da escola em matricular um autista. A TV Sol fez a cobertura, eu acompanhei na TV Sol. Então, mas eu só vi, salvo engano, a TV Sol e 2 sites. A do presídio, onde você abrir, vê o JPB, vê o TV Correio, vê o TV Sol, vê o TV... Saiu em todo canto. Então, é a diferença, entendeu? É o que chama o público. Mas que a Comissão de Direitos Humanos atua. E o nosso presidente Fred já deixou isso bem claro na reunião ontem e aos novos membros da comissão, que a comissão não vai fazer acepção de pessoas. E é para atuar justamente onde seja necessário e deficitário. Seja do lado da vítima, seja do lado do acusado, desde que para preservar o direito.
Nunca para abonar o fato, não é isso, presidente? Nunca para abonar o fato. Não, cometeu o crime, não é bonzinho, ele é direito. Não, não existe isso. Não existe isso. Errou, comprovou que errou, paga pelo erro. Mas vai pagar na medida do que a lei permite, autoriza. E não impondo a ele sofrimentos que não estão previstos em lei. Porque o Estado não pode tratar com mais violência do que pessoas que já estão sofrendo violência. O Estado muitas vezes, e eu digo muitas vezes, cometem mais incidentes para punir do que é o próprio crime cometido. Porque a partir do momento onde se estimula um confronto direto e gera mortes... Então a culpa é do Estado? Pode ser do Estado. Pode ser do Estado. A culpa pode ser do Estado. Por quê? Porque nessa rebelião propriamente dita, o diretor do presídio, que está de parabéns, seu Isaac, que permitiu que nós dialogássemos, o secretário de segurança chegou, permitiu que dialogássemos, permitiu que conversássemos, permitiu que fôssemos até os presos escutá-los. Das outras vezes, sabe como foi que foi escutado? Na bala de borracha. Na bala de metal. Então, desta vez, é a primeira vez que não há um incidente com mortes, repito, e não há incidente com gravemente feridos. Terminou a rebelião, foi o que aconteceu, sabe? O pós, a gente gosta de chamar o The Afternoon, né? O The Afternoon da rebelião. Coloquei até as imagens na minha rede social. Pode ir lá olhar. Os presos estão reconstruindo o presídio. Os presos estão reconstruindo esse presídio. Conseguiram o material. A maioria do material foi doado. Isso aí não está na mídia, mas a maioria do material foi doado. A própria OAB, doutor Fred bem lembrou que fez parte da doação. Então, o material foi doado. As celas estão sendo reconstruídas pelos presos. Eles estão trabalhando. Aqueles que lideraram o motim, por assim dizer, e já estão sendo separados para serem remanejados. Entendeu? Então, a alimentação já foi reposta. A água já foi reposta. Eu tive hoje lá no presídio, porque aquele cidadão que... Eu vou dizer até aqui em primeira mão. Aquele cidadão que fez o furto, ele é meu cliente particular. Que ele fez o furto da caixinha da menina de Maiara. Ele foi solto hoje de manhã. E quando eu estive lá, para acompanhar o cumprimento do alvará de soltura dele, o do Bom, que é o cidadão que foi preso, a TV Sol também repercutiu esse caso do furto da caixinha da jovem, ele era um furto simples, de um pequeno valor, salvo engano, R$30, foi o valor furtado, deu uma dimensão muito grande por causa da vítima, né? Da natureza da vítima. Mas, quando eu fui lá acompanhar o cumprimento do alvará de soltura dele, que é um hábito nosso, eu vi que já estava a regularidade no presídio. O presídio já estava muito regular. Os presos, cada um no seu canto. Os chaveiros, que são aqueles que fazem o expediente interno, já estavam trabalhando normalmente. O parlatório, doutor Fred, já está funcionando. Né? Os advogados já estão tendo acesso aos presos novamente, que esses 2 dias não teve por conta da rebelião. Lá fora, os entulhos já estão sendo colocados. As cadeiras que podem estão sendo consertadas. Então, está se restabelecendo. E quem está fazendo é o preso. Mas não tem vídeos lá do presídio, como tem da coisa, dizendo isso. O senhor está entendendo? Não é que a gente esteja defendendo o que eles fizeram, não. Foi errado, foi errado. Acredito eu que foi uma explosão de sentimentos, de uma carga negativa que eles já vinham sofrendo. Eu até comparei, estava conversando com um dos policiais militares que estava atuando. Eles disseram o seguinte: como é que o preso fala um negócio desse? Eu disse: você sabe por que começou? Não, disse, por conta da mulher. Agora imagine, o senhor é casado? Ele disse: sou. Imagine sua mulher todo dia no seu ouvido dizendo: estou passando por isso. Estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Eu estou passando por isso. Então o cara estourou. A mulher tanto falou no vídeo que ele estourou. E estourou e deu no que deu. Só que estourar dentro do presídio deu no que deu. Entendeu? A gente está falando de uma situação que é a nível do Brasil. Na realidade, o sistema penitenciário brasileiro é um grande barril de pólvora com um pavio e um doido com o isqueiro na mão, doido para explodir isso. Aí a pergunta direcionada aos senhores é: o que fazer para resolver essa questão penitenciária no Brasil? Sim, doutor Fred. Doutor Fred, é a política que está errada. A nossa lei, ela é uma lei, ou melhor, a nossa Constituição Federal, ela é uma Constituição despenalizadora. Despenalizadora. Por exemplo, não é necessário que uma pessoa que está com um crime respondido por um crime de ameaça, que é um crime simples, mesmo que seja no contexto da familiar, doméstico familiar, ele seja misturado com pessoas que cometeram lesões corporais graves. Ele é colocado com pessoas que cometeram latrocínios, com traficantes,
Então você acha que aquela pessoa vai sair menos ou mais violenta? Se ela é colocada. A política criminal. O ex-juiz, ministro agora, Sérgio Moro, ele apresenta um pacote anticrime, que ele chama anticrime, que ali é crime. O pacote é criminoso, aquele pacote que foi apresentado. Porque ele não tem nada para combater o crime, ele tem para aumentar o crime. Porque é penalizar ainda mais o que já é difícil. Falta política prioritária no sistema carcerário, como o doutor Glauco bem colocou na reportagem. Falta a implementação da individualização da pena, que é isso. O senhor aí cometeu aí, deixou de pagar a pensão. Aí tu vai para a cela de quem cometeu estupro hoje. O senhor está entendendo? Mistura tudo. Mistura. A gente não tem aqui, na nossa comarca, um centro de detenção provisória. Falta investimento. Agora, eu já fui, como todo parte sabe, gestor público, nas gestões de prefeituras, fui secretário. Aí você pergunta, mas eu vejo para o lado do governador. O senhor construiria, como governador, uma escola técnica ou um centro de detenção provisória? Politicamente. Muito mais fácil e até melhor a questão da educação. Então, é sempre relegada a segundo plano a questão do sistema penitenciário. Então, acontece o que acontece. Era para cada cela ter em torno de 6 detentos. Tem 18. Tem 18. E como é que não tem 3 vezes mais? Porque tem os seguros, tem os isolados, tem pessoas que têm que estar isoladas, porque tem que estar isolada. Porque se ela não estiver isolada, os demais correm risco. Então, é essa a questão. Falta prioridade, falta política pública, falta discussão dos direitos dos detentos, falta discussão na sociedade e, principalmente, falta a consciência de que nem todo crime a pessoa precisa ser preso. Nem todo crime. Por quê, Cocinho? Porque há crimes que a pena é muito maior. Porque, às vezes, você comete um pequeno ilícito ou numa prestação de serviço à comunidade, resolveria de forma muito satisfatória. Mas você vai para o presídio, quando volta com a cabeça virada. Porque é do ser humano. O homem é produto do meio em que ele vive. Ele é produto do meio em que ele vive. Há até um ditado hoje que roda nas redes sociais que diz que você é o resumo das 5 pessoas que você mais convive. E é desse jeito. Imagine se você conviver com 10 pessoas agressivas. Não tem como eu ser manso. Entendeu? Porque eu vou ser tratado com agressividade. Eu vou ter que responder instinto. É humano. A gente é humano demais. Então, tem que se priorizar o sistema. Tem que se criar uma política aí de despenalização e de desencarceramento. Eu tenho um cliente, só para ilustrar, eu tenho um cliente, se me permite, mais 30 segundos, eu tenho um cliente que ele discutiu com a esposa, ele era borracheiro, discutiu com a esposa, depois de muito moído e tal, ele empurrou a esposa bateu a cabeça e cortou. Uma vizinha, que era da igreja, levou ela para delegacia. Na delegacia fez o boletim de ocorrência, ele foi preso. Vou resumir, ele foi preso. Quando ele foi preso, as crianças, os 4 filhos dele começaram a passar necessidade. E não saía, preso. Então as famílias vizinhas começaram a ajudar. Só que todo mundo ajuda, mas ninguém sustenta. Depois dos 10 primeiros dias, ninguém começou mais a ajudar. A família começou a passar fome. Quando a família começou a passar fome, a mulher foi atrás do marido na cadeia para cobrar a assistência. Porque só recebe o pecúlio quem trabalha, e só recebe o auxílio reclusão. Não é todo preço que recebe, não. É quem contribui para o INSS. Quem contribui mensalmente e regularmente. Não é todo mundo, não, diferente do que se diz. Não é cometer um crime, preso e receber, não. Não. Você tem que ser um trabalhador regular e formal. Se for da informalidade, não recebe. Então, esse cidadão se aperreou com os filhos passando fome e só existe uma maneira de se ganhar dinheiro dentro do presídio, porque não tem trabalho. Qual é a única maneira? O tráfico. A mulher dele, alguém aliciou ele lá dentro, a mulher dele foi lá cobrando, ele disse, só tem uma maneira, você bota isso aqui, que a cesta básica está garantida. Uma cesta básica. Então ela entrou a primeira vez, entrou a segunda vez, na terceira vez ela caiu. Por causa do primeiro empurrão e do submetimento dele à situação carcerária, hoje ele está preso por tráfico de drogas e por Maria da Penha, e ela está presa por tráfico de drogas e os filhos estão em famílias substitutas. É o resultado do sistema carcerário brasileiro. É complicado. Agora, eu sou defensor que o preso trabalhe. Porque todo mundo que trabalha, todo trabalho é digno. O preso, por ele estar encarcerado, ele tem que trabalhar também, até para sustentar a sua própria família. Agradecer aqui, doutor Cossino, doutor Fred, pela vinda aqui ao programa. Espero que se resolva essa questão carcerária, não só em Patos, mas na Paraíba como um todo. Porque se não investir nisso aí, não vai ter jeito, nunca vai deixar de ter criminoso.
Pode diminuir, mas deixar de ter não vai. Porque isso é a história do mundo, foi feita também em meio a crimes. Então é bom que se invista alguma coisa, porque daqui a pouco, dessa vez não teve morte, mas pode ser que em uma outra oportunidade tenha morte sim. E a gente não quer ver isso, essa cena triste. Patos sendo destaque nacional por crimes cometidos dentro do próprio presídio.